que está no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 1 a 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 14. O título é O Homem Vestido de Linho. Trata-se de uma visão celestial que foi dada a Daniel. O objetivo desta lição é nós entendermos o significado do homem vestido de linho e nós entendermos também o papel desempenhado pelos anjos de Deus aqui na terra. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém? A nossa verdade prática diz: Deus revela o futuro. Para quê? Para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Glória a Deus, que privilégio ter conhecimento, ciência e entendimento das revelações de Deus. E nesta manhã, nós temos o privilégio de poder estudar de uma maneira aprofundada este tema, e certamente seremos abençoados tanto com o conhecimento como também com a fé. Fé e conhecimento andam juntos. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, tomem os vossos lugares e nós vamos chamar o nosso pastor, professor, pastor Marcos, que vai então nos ensinar.
aumentou muito a responsabilidade. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus tivemos aqui já uma introdução da nossa lição bíblica, nosso comentário, nosso textuário. Quero saudar também todos os nossos alunos da EBD online, os nossos irmãos que estão conosco todos os domingos, aqui no Brasil, outros na América do Norte. E com certeza Deus tem outros na Europa, Ásia, África. Tem nos acompanhado todos os domingos, tem sido muito bom. Amém? Acho que até no Haiti. Amém? Muito bom. Irmãos, nós estamos já praticamente encerrando o nosso trimestre. Estamos na lição de número 11. São 12 lições, ou 13. Acho que é 13 lições. 13 lições nesse trimestre. E graças a Deus estamos concluindo já mais o ano também, 2014. Quantas bênçãos, né, irmão? Tem um corinho, um hino que diz: quantas bênçãos, quantas são, redimidas com a divina mão, em dizê-lo, quantas de uma vez, aí serás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Muitas, irmãos, muitas. Se não fosse o Senhor, nós já tínhamos sido engolidos vivos, se não fosse a mão do Senhor. E essa lição fala desse assunto. Se não fosse o Senhor, se não fosse o anjo do Senhor, que acampa ao nosso lado, nós teríamos já sido subtraídos aqui nesta terra. Muito bem. Textual. E levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Verdade prática. Deus revela o futuro para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Olha, irmãos, a igreja do Senhor, ela é equipada. Ela é equipada. Deus nos cercou de muitas bênçãos e também de dons espirituais, para que a igreja do Senhor caminhasse tranquila. A Bíblia nos fala que o profeta Ágabo, ele profetizou que haveria uma seca na Judéia. Haveria uma grande seca. Então o povo de Deus não foi pego de surpresa, porque Deus já tinha revelado antecipadamente à sua igreja. O mundo de então não sabia, mas a igreja sabia. A igreja sabia que haveria uma grande seca na Judéia, como houve. Então, a igreja do Senhor, quando assim usa esses dons, quando ela é equipada com esses dons, ela vive tranquila, irmãos, porque Deus vai revelando. Deus vai falando no meio do seu povo. E o mesmo profeta profetizou que Paulo ia sofrer. Ele ia ser julgado em Jerusalém, ia ser preso, ia ser açoitado, ia ser amarrado. E isso realmente aconteceu. Então, é impressionante, irmãos. Deus, ele revela aos seus filhos. E o que precisa é nós buscar em Deus. Deus traz o futuro para o presente, para a igreja. Então não precisa do sistema meteorológico lá, avisar que daqui. Não, Deus já revela aqui. Haverá uma grande seca. Haverá. Deus revelou para a igreja ali de então. Amém? Então aqui a verdade prática já nos fala isso. Deus revela o futuro para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Então o futuro vem para o presente. Porque Deus vai revelando. E quando não, Deus revela em sonhos, visões,
e é impressionante. Um homem vestido de linho. Irmãos, no capítulo 10 de Daniel, é um capítulo que vai fazer uma base para o capítulo 11 e o capítulo 12. Ele não tem aqui um fechamento desta visão, não tem aqui palavras proféticas para o futuro, porém, é um capítulo rico em informações que vai dar base para os capítulos 11 e 12, e Daniel está aqui em um momento muito delicado da sua vida, e ele vai receber esta visão no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia. No 3º ano do rei Ciro. Aqui, irmãos, Daniel já não estava mais trabalhando. Daniel trabalhou até o 1º ano do rei Ciro. Segundo, aqueles que acompanham a parte cronológica, Daniel aqui já estava com 90 anos de idade, por aí. 90 anos. E Daniel trabalhou até o 1º ano do rei Ciro. E aí, se é que tinha aposentadoria, não tinha. Ele já estava fora dos seus trabalhos, das suas atividades secular. Porém, as atividades de oração, jejum, não parou. Continuou aquele mesmo homem buscando em Deus orientações, e ele entendia que a coisa não estava fechada. Daniel estava assim, irmãos, não está fechado. A ordem de Ciro para o povo retornar já tinha sido dado. Zorobabel, Esdras, e também depois Neemias, que foi aquelas 3 caravanas. Mas aqui, nesse momento, ele está muito incomodado com o regresso do povo, que não caminha, não vai, não retorna. A situação espiritual do povo estava muito enfraquecida. As colônias judaicas estavam ali enraizadas na Babilônia. O povo judeu se espalhou por aquelas colônias e firmaram ali estacas profundas e agora não querem retornar. O templo embargado, parado, não caminha. Pensa bem, irmãos. E Daniel, com tantas visões e revelações a respeito do povo, e ele muito incomodado com isso, e ele vai buscar em Deus uma resposta. Mesmo já velho, mesmo já idade avançada para aquela época, nós não podemos... Tem que dizer por aquela época, porque hoje, 80 anos, 90 anos, tem pessoas aí que impressionam a gente. Em saúde, né? Naquela época, 80 anos, 90 anos, é diferente de hoje. A idade brasileira, assim, pelos trabalhos feitos, pela alimentação e por tantas coisas, tem subido, né? 60, 70, nós já estamos em 72 anos para o homem, e a mulher um pouco mais. Então vem subindo a média, mas naquela época, essa idade já era uma idade bem avançada. Bem avançada. Estou aqui no Brasil, mas existem regiões aqui no nosso planeta que pessoas com 60 anos de idade, irmãos, está bem acabada. Em virtude da pressão que vive, pessoas que saem de casa, não sabem se volta a viver em questão de bombas, terrorismo. Então existe uma pressão muito grande, também questão da saúde, alimentação. Então é um sofrimento, uma carga muito pesada. Então
a média cai muito e assim sucessivamente. Depende muito de regiões e países, assim. Mas Daniel estava com 90 anos e muito incomodado com a situação do seu povo que estava na Babilônia. Ele estava muito incomodado com aqueles que foram para Judá e não estavam conseguindo ter êxito. Então, era assim uma situação muito delicada que ele agora vai buscar em Deus uma solução. Muito bem, vamos para a nossa introdução, irmãos. Ao estudarmos o capítulo 10, precisamos compreender que já se havia passado uns 4 anos desde que Gabriel apareceu a Daniel com uma mensagem da parte de Deus. Era o 3º ano do reinado de Ciro, da Pérsia, e Daniel era um homem com mais de 90 anos de idade. Mesmo assim, não desistiu de orar e jejuar em favor do seu povo. O capítulo 10 trata-se da última visão do profeta a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Fazer aqui um paralelo, irmãos, de visões. Daniel teve, nesses, vamos dizer assim, 70 anos de Babilônia, aproximadamente, ele interpretou sonhos. E impressionante que no início começou visões, sonhos de pessoas, de reis. E não eram visões que ele tinha. A estátua da grande árvore, também do dedo que passou dentro do templo. E depois Daniel, isso coisas externas, não era com ele. Não era a visão que ele tinha. As coisas aconteciam. Depois do capítulo 7, ele mesmo começa a ter visões e sonhos. Você percebe que começa a mudar as coisas? Ele começa fazendo interpretações de sonhos. Depois do capítulo 7 em diante, muda bruscamente. Parece que Daniel é uma caminhada para um ponto cada vez mais elevado. Ele começa a ter visões no capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Vai avançando. Capítulo 9, ele tem assim um contato com o anjo Gabriel. Impressionante. E no capítulo 10, não é mais Gabriel, é o próprio Senhor. Você percebe que é uma vida de um homem que vai caminhando assim numa aproximação, ele vai se aperfeiçoando mais as visões e o contato com o reino espiritual. Impressionante, irmãos, que a caminhada deste homem nos mostra assim algo crescente, muito crescente. Agora é o próprio Jesus que vai ali, de forma assim, teofonia, mas é Ele que se aproxima. Ele consegue mover o reino de Deus, o céu. Ele consegue tocar, ele consegue mobilizar o céu com a sua atitude, com a sua preocupação, com as suas orações, com os seus jejuns. Impressionante, irmão. Impressionante. Não é que ele tinha visão todo dia, não, viu, irmãos? Você percebe que depois de 4 anos aqui, ele tem um outro contato. Então, há pessoas que têm visões todos os dias, toda semana. Tem que tomar cuidado com isso. Isso demandava um certo tempo. Ele tinha outra visão. Então, é coisa segura, coisa de Deus mesmo. Não era coisa de barriga cheia. Era coisa divina. Eu estou dizendo isso para os irmãos que há pessoas que têm sonho toda semana. Não que não pode ter sonho, mas
A gente percebe um homem como esse, demorava para ele ter uma outra visão, outro som, outro contato com Deus. Requer um certo cuidado. Mas aqui, o anjo Gabriel, ele vai passar assim as informações a respeito daquelas visões que ele teve, e agora, depois de 4 anos, acontece outra coisa, mais forte, mais impactante, a dose vem mais forte para ele. E nós temos aqui, nessa lição, aqui na nossa introdução, fala a respeito do anjo Gabriel. Do anjo Gabriel. E a minha lição fala a respeito de naturezas de anjos. E eu gostaria de passar para os irmãos alguma coisa a respeito de anjos. Porque hoje nós tem igrejas que fazem culto a anjos. E até pessoas que até falam, a asa bateu no meu braço. E uma coisa toda que acontece por aí, nesse mundo, que a gente precisa tomar muito cuidado. Os anjos foram criados por Deus. Eles são criaturas, os anjos são criaturas antes da criação da humanidade. Eles existiam. Sendo criados por Deus, os anjos rejeitam a adoração. Logo, os seres humanos não podem adorá-los. Então, os anjos, irmãos, eles foram criados por Deus quando? Quando eles foram criados por Deus? Eles foram criados por Deus antes do homem. Antes do homem. E a Bíblia diz que os anjos foram criados milhares, de milhões. As milícias angelicais é imensa, mas é muitos anjos. A criação que Deus fez foi muito, não são poucos os anjos. A Bíblia em Hebreus fala que são milhares de milhares. São muitos anjos. Porém, essa criação foi dizimada. A terça parte dos anjos caíram, se rebelaram contra Deus. Então, se a terça parte caiu, ficou 2/3. Ficou quase 70% dos anjos ainda estão no reino espiritual. Estão com Deus, mas 1/3 parte estão por aí. E a Bíblia, Pedro fala a respeito dos anjos. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta, o livro de Pedro. Não, Judas. Judas tem um capítulo só. Então, Judas, versículo 6. Nós vamos ver aonde estão alguns anjos. Aonde eles estão? Amém? E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, desde a sua precipitação, da rebelião que houve no céu, em que Satanás foi expulso e a terça parte dos anjos, um grupo saiu do céu e já entrou em prisões eternas. Em prisões eternas. Ou seja, não ganharam a liberdade. A posição que eles exerciam no céu, o seu poderio, Deus entendeu que eles não poderiam estar por aqui. Eles entraram já em prisões, em cadeias eternas, até o juízo final. Então, você percebe que essa área de demônios, de espíritos, e essa área aí, não está no controle do diabo, está no controle de Deus. Isso é muito importante, viu, irmão?
Isso é muito importante. Deus precipitou Satanás, mas aqueles que detinham algo diferenciado, Deus entendeu, vocês estarão presos. Então, o crente deve estar muito seguro a respeito desta área. Deus tem o controle de tudo. Os espíritos. Os anjos são espíritos. Por isso, são limitados ao tempo e ao espaço. Têm o poder de assumir forma humana, a fim de comunicarem-se aos sentidos dos homens. Também não são masculinos nem femininos. Os anjos não têm sexos, não se reproduzem. Lucas capítulo 20, 30 e 35. Então os anjos, irmãos, eles não têm sexo, não são masculinos, não são femininos, eles podem tomar a forma humana, os anjos, não os caídos, mas os anjos, Deus pode lhe dar a condição de pegar uma forma humana. Agora, os demônios, não. Os demônios, não. A Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz, mas forma humana, a Bíblia não dá essa vertente. É um demônio, agora virou um homem. Não. Agora, os anjos, sim, já foram vistos. Ali em Sodoma e Gomorra, eram 3. 2 foram para Sodoma, 1 ficou ali com Abraão. Também esse anjo que ficou ali é uma teofonia. Pode ser ali, entender que o próprio Cristo, também com Gideão, também com Manoá, o nascimento de Sansão, e assim sucessivamente. Com Josué, a presença daquele anjo, também é uma teofonia, uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Isto também tem sustentação. Agora, outra coisa, irmãos, que é importante dizer a respeito dos anjos, aos irmãos, é que os anjos foram criados antes da fundação, antes do homem pisar na terra. Então não tem anjo novo. Não tem anjo, anjinho pequeno, anjo crescendo. Um anjinho, e isso aparece muito em filmes, filmes de Hollywood, anjos que parecem pequenos, depois no filme ele vai crescendo, e depois no final o anjo morre. Não, irmãos, o anjo, eles não morrem, eles são imortais. O anjo morreu. Não, o anjo não morreu. Então, os anjos, eles são milenares. Milenares. Tem um pastor que pregou aqui, não esqueço do pastor de Fortaleza, o nome dele, pastor Fazolino, pastor Caleb. Ele nos trouxe aqui um ensino que eu não consigo esquecer. Ele disse, irmãos, não tem anjinho de 10 anos, não. Não tem demônio de 30 anos, 100 anos. Devemos tomar muito cuidado. Devemos ter uma vida assim, muito concentrada a respeito desse assunto, porque quando você chegou aqui, eles estão aqui, rodeando por esse espaço aqui, de forma milenar. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios, andar com muito cuidado, porque o vosso adversário vive rodeado, estão bramando como leões, buscando a quem possa tragar. Então, o tempo de vida deles é diferente do nosso. Eles estão aqui há muito tempo, a sua sagacidade, a sua forma de agir é ano-luz na nossa frente em termos de tempo. E eles também não geram filhos, eles não procriam, eles foram criados e estão aí para agir conforme os seus comandos.
Muito bem, eu também disse aos irmãos que são imortais e também já disse aos irmãos que eles são numerosos. Agora, qual é o espaço que ele usa? Eles precisam de espaço para habitar? Eles não precisam, irmãos, de espaço físico. Eles não precisam. O mundo espiritual não precisa de espaço físico. Por exemplo, o pastor Falzino está sentado ali, ó. Para que eu me sente no mesmo lugar, ele precisa sair. Se alguém quiser usar esse mesmo espaço que eu estou aqui, eu preciso sair daqui para que alguém ocupe esse espaço. Dois seres humanos não ocupam o mesmo espaço. Não ocupam o mesmo espaço. Os objetos não ocupam o mesmo espaço. Isso é o mundo físico. Agora, o mundo espiritual não precisa de espaço físico. Não precisa. Aquele gadareno, ele tinha quantos anjos, quantos demônios com ele? Legiões de demônios, de espíritos, estavam ali naquele corpo. Então, se um demônio entrar num corpo, ele entra nesse corpo. Entra 2, entra 10, entra 1000, entra 2000, entra no mesmo corpo. Então ele não precisa do espaço. E vai entrando milhões, e vai se agregando num corpo só. Então o mundo espiritual, irmãos, é diferente do mundo material. Diferente. E a Bíblia fala que são legiões. E o livra. E Jesus fala com muita propriedade sobre esse assunto, com aquele que deixou os caminhos do Senhor, e ele saiu. E quando ele volta, ele traz mais quanto? Mais 7. Então, eles não ficam brigando, olha, eu tenho que entrar primeiro porque não tem espaço para mim entrar. Não, eles não precisam disso. E vem mais 7 e se agrega naquele corpo. Então, irmãos, o mundo espiritual é diferente do mundo físico. Muito bem. Foi revelado uma palavra a Daniel. O capítulo 10 tem um início com a visão que Daniel teve a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Neste capítulo, temos apenas o início da visão e da revelação de Daniel. Deus é o Senhor e tem o acontecimento total e completo do futuro. Sua revelação é infalível e não deixa nenhuma dúvida. Como já disse aos irmãos antecipadamente, esse capítulo é uma base para o que nós vamos estudar no capítulo 11 e o 12. Ele vai ter aqui uma visão e algo vai acontecer com ele nesta visão e nós vamos estudar aqui um pouquinho mais na frente. Daniel, um homem de oração. Lendo os primeiros versículos do capítulo 10, podemos ver que Daniel estava mais uma vez se dedicando à oração e ao jejum. Mesmo estando exilado e tendo que servir aos reis pagãos, Daniel não descuidou da sua vida de jejum e oração. Ele era um homem que tinha um espírito excelente, por isso Deus lhe revelou os seus desígnios. Daniel era um homem determinado e consciente da situação do seu povo. Talvez por isso tivesse, por 3 semanas consecutivas, 21 dias, orado, jejuado e não se ungiu com unguento. A perseverança de Daniel em oração fez com que os céus se abrissem. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Daniel não desistiu de clamar e pedir pelo retorno do seu povo. Ele sabia o quanto Deus é poderoso e que no seu tempo certo ele agiria em favor dos israelitas. O tempo de Deus não está preso às circunstâncias históricas. No tempo devido, seus desígnios são concretizados. Daniel havia entendido
que o plano de Deus para o seu povo não havia findado. Amém? Deus é o Senhor do tempo, irmãos. Deus é o Senhor do espaço. Deus está no controle de tudo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. O que nós precisamos é fazer parte deste grupo, associar a este Deus. E Deus só precisa de um elemento aqui na terra para juntar com a sua vontade. E essas duas vontades se unem, as coisas começam a acontecer. Então Daniel, como disse aos irmãos já no início, muito preocupado, irmãos, com o seu povo. Então ele vai buscar em Deus, ele vai clamar, ele não vai desistir de nada. Então ele vai orar e jejuar. Irmãos, o jejum que ele fez foi um jejum parcial. Um jejum parcial. Você pode jejuar, irmãos, assim como Daniel jejuou. Ele fez um jejum parcial. Ou seja, ele se absteve daquilo que era mais desejável. Os manjares, as alimentações sólidas. Ele deixou de comer se alimentar. Também não se ungiu. Era um procedimento judaico. Agora, o crente, irmãos, ele deve tomar muito cuidado a respeito do jejum. Eu vou jejuar? Vou. Então, ele corta todo tipo de alimentação e aí é problema. Então, é necessário que você faça um jejum de forma progressiva. Você vai trabalhando este jejum de forma progressiva, se abstendo de alguns alimentos, até você chegar num tipo de jejum que você pode se abster assim, de comida sólida, e outras alimentações, e ficar só com a água, e assim sucessivamente. E outros jejuns prolongados requer alguns cuidados. Daniel era um homem preparado para esse tipo de jejum. 21 dias. Ele se absteve de comidas desejáveis, ou comidas sólidas, manjares. Ele tinha acesso ao palácio do rei, era um homem que tinha livre acesso, ele podia se alimentar do que ele queria ali, mas ele fez um jejum parcial. Parcial. Eu quis uma vez entrar num jejum forte, no segundo dia eu já comecei a ter problemas. E olha que eu fui orientado. Cuidado com esse jejum. Porque você entrar num jejum forte, logo de cara, no segundo, no terceiro dia, você começa... Por quê? Porque o seu organismo não está acostumado com uma mudança muito brusca. Mas você pode fazer um jejum, iniciar um jejum, se abstendo de algumas alimentações, e você vai assim de forma progressiva, até você chegar num jejum que você assim deseja. Amém? Então devemos ter esse cuidado com relação ao jejum. Ele ficou 21 dias na beira do rio Tigre. Aqui nossa lição dá um outro nome. Hidekel. Esse rio Hidekel, na tradução mais na nossa linguagem, é o rio Tigre. E onde fica esse rio Tigre? Esse rio Tigre aqui, irmãos, se nós formos pegar no mapa ali, os irmãos que gostam muito de geografia, esse rio Tigre, essa região aqui, é exatamente muito próximo do Jardim do Éden. Muito próximo dessa região do Éden, aonde Deus plantou o jardim, entre o rio Tigre, entre o rio Eufrates, e assim sucessivamente. Então, Daniel estava, quem sabe, ajoelhado, muito próximo aonde era o Jardim do Éden, região ali do Oriente. Muito bem. Então, na questão do jejum, irmãos, é muito bom. A Bíblia fala a respeito do jejum. E Jesus disse, essa casca de demônio só sai com jejum e com oração. Então você deve buscar em Deus. Alguém disse, eu vou jejuar para mudar Deus. Não, irmão. Não.
Você não vai jejuar para mudar Deus. Deus não muda. Eu vou mudar as leis de Deus. Não, as leis de Deus, a palavra dele, ele não muda. Eu vou jejuar para mudar Deus. Não, então não é mudar Deus. Você vai jejuar para que aquilo que Deus estabeleceu, buscar em Deus, você vai se aproximar mais de Deus, você vai tocar o reino de Deus com mais força, com mais sensibilidade, você vai entrar num reino espiritual e destruir as forças satânicas, porque Jesus disse que através da oração e do jejum, essas cascas de demônios são removidas. Então, esse jejum que você está fazendo, que você vai fazer, você precisa ter conhecimento para que você vai fazer esse jejum. Porque você tem uma necessidade, você tem um foco. Para que você está jejuando? Fazer um jejum sem nenhum motivo, não sabe para quê? Daniel nos dá aqui o caminho. Ele está jejuando para quê? Ele está jejuando porque ele está muito preocupado com a situação de Israel, com o seu povo. Então ele vai entrar numa trincheira. Ele vai buscar em Deus. Ele vai tocar a sensibilidade dos céus. E ele, por isso, então agora ele vai orar e vai jejuar. Você percebe que o jejum tem uma finalidade? Você vai jejuar para uma finalidade? Você vai jejuar porque você tem um motivo para tal. Tudo no reino, irmãos, tem propósito. Quando você vai fazer alguma coisa para o Senhor, Deus quer saber qual o propósito que você está fazendo. Deus trabalha nessa linha. Qual o propósito? Meu propósito é este. Estou fazendo isto porque eu estou em busca disto. Estou fazendo isso porque eu estou precisando e eu preciso remover uma casca de demônio. Então eu vou jejuar e vou orar. Então, depois do jejum, você vai ver o resultado. Amém? Isso é importante, irmãos. Você buscar algo e depois fechar o assunto. Você concluir aquele assunto, aquele problema, para tal finalidade. Não podemos ir dando murro assim nos ares, assim, sem direção, sem motivo. Trabalhar assim com uma visão, uma dedicação, com um objetivo. Amém? Então Daniel, ele agora não ia se ungir, ele não ia se alimentar com comidas sólidas e agora ele vai buscar em Deus a resposta. Tópico 3. A tristeza de Daniel. Estive triste por 3 semanas completas. Não sabemos o motivo real que trouxe a tamanha tristeza e a dor ao coração de Daniel. Todavia, sabemos que ele não se deixou abater por sua melancolia. Daniel continuou a orar e a jejuar, buscando socorro divino. As adversidades e tristezas desta vida não podem nos impedir de orar e prosseguir em nossas caminhadas. Talvez um dos motivos da tristeza de Daniel seja o fato de que no 3º ano de Ciro, o trabalho da reconstrução do templo havia sido interrompido. Aí, irmão. Tristeza. Isso aqui, irmãos, vem bate bem de frente com essa doutrina que o crente não fica triste. O crente ele não chora. O crente não passa por tristeza. E se você está triste, alguma coisa está errada. Algum pecado, algum problema espiritual que você está passando. Eu acho que você precisa se batizar de novo. Alguma coisa está errada na sua vida, então por que você está triste? Não, o apóstolo São Paulo afirma que Deus usa a tristeza para o nosso benefício. A tristeza, existe a tristeza do mundo, a tristeza que o mundo gera,
é uma tristeza que leva o homem à morte. Mas você está contristado, essa tristeza que o Espírito Santo acaba gerando, às vezes em nós, essa tristeza nos leva a uma comunhão ou um remédio que Deus está usando para remover algo em nossa vida. Impressionante, irmãos. Não podemos dizer que a tristeza é tudo do mal. Não. Às vezes Deus leva você um período de tristeza para que no final desse período algo possa ser abstraído para o bem do reino de Deus, para o seu próprio bem. Então você vai passar um tempo no molho. Você vai passar um tempo ali sendo trabalhado pelo Espírito Santo para que depois no final desse período você é resgatado. Vocês não estão entendendo? Deus usa, irmãos, esse período de tristeza. O Espírito Santo gera isso no crente. Um problema, dificuldade, um momento de transição na sua vida. Mas o objetivo final é gozo, paz e alegria. Não é a destruição do crente, não é a morte do crente, não é trazer a ele uma fatalidade. Não. Essa tristeza é uma tristeza que vai gerar um benefício tanto para ele, como para a sociedade que ele vive. Enfim, ele será uma peça importante no reino de Deus. Mas ele vai ser trabalhado nesta área da sua vida. Irmãos, há áreas em nossa vida, que nós não nos conhecemos. E achamos que está tudo bem. E o Espírito Santo já tirou um raio-x, e ele está entendendo perfeitamente que é uma área que precisa ser trabalhada. E você não se conhece. Mas é uma área que precisa ser trabalhada. E, de repente, você entra numa situação. E essa situação é exatamente uma área que você precisa ser trabalhada. E aí o que vai acontecer? Você vai passar um período de lágrimas, de choro, triste, porque o Espírito Santo está removendo aquilo que está impedindo você progredir na sua vida espiritual, e você ter acesso a áreas espirituais. Olha, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Há crentes que estão estacionados em certas áreas na sua vida, porque há um certo impedimento, e esse impedimento precisa ser trabalhado. E quando isso é removido, e essa remoção depende de um certo tipo de trabalho que o Espírito Santo vai exercer na sua vida. Isso vai gerar dor, isso vai gerar tristeza, mas você passa por esse vale. E quando você sai do outro lado, você sai curado. Você sai curado e agora você está pronto. Você está pronto porque você já se livrou daquilo que você recebeu. Às vezes é uma certa cultura, informações que chegaram e sedimentaram no seu coração e ficou por aí. E precisa ser removido. E o Espírito Santo está removendo, irmão. Eu estou dizendo isso aos irmãos com algo assim muito particular que aconteceu comigo. Eu passei um período muito triste, mas depois eu entendi que o Espírito Santo gerou aquilo porque precisava ser removido algo do meu coração. Precisava ser removido algo do meu coração. E na época eu não entendia. Eu não entendia. E eu ia para os pés do Senhor e não tinha resposta. Mas hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que deu esta válvula, abriu, para que eu passasse por esse processo, para que eu fosse curado. Então essa tristeza, que às vezes acontece em nossa vida, irmãos, isso é um bem muito grande. Não é a tristeza do mundo, como disse aos irmãos. É uma tristeza. Lá gera morte. Aqui gera vida. Aqui gera crescimento. Paulo fala de um espinho na carne que ele sofria. E tanta gente fala tanta coisa. Às vezes a Bíblia não dá assim a explicação do fato. Então é uma fonte de tanta gente especular e tantas coisas, mas
Eu, francamente, irmãos, eu não digo que é nada, eu não sei de nada. A Bíblia não fala o que é, mas eu falo que eu sei que é um espinho. E espinho, irmão, incomoda, dói, é horrível. Mas Paulo foi orar para que esse espinho fosse removido. E o que o Espírito Santo de Deus disse a ele? Não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não vai ser removido. Porque, irmãos, aquilo vai machucando e vai te levando a sua caminhada nesta vida com aquele espinho. Porque se você se livrar desse espinho, você tem problema. Se você se livrar desse espinho, tem problema. Então esse espinho fica te machucando todo dia. E todo dia você tem que buscar em Deus força para você, para a sua caminhada aqui nessa terra. Deus sabe o que Ele faz, irmãos. Deus não erra. Deus não erra. Por que Ele não tirou o espinho de Paulo? Deus errou? Não, Deus sabia o que estava fazendo. Quem sabe? Não vou falar nada. Não vou falar nada. Quem sabe era um orgulho? Quem sabe era algo que se tirasse dele? Algo, não sei, Paulo deixava de ser o que ele era. Não sabemos. Então a tristeza de Daniel. Ele teve triste por 3 semanas, ou seja, 21 dias tristes. Muito triste. Tristeza entrou no seu coração e ele foi buscar em Deus solução. Agora, o comentarista aqui, irmãos, ele fala o seguinte, que a tristeza que entrou no coração de Daniel, por esses motivos que eu disse aos irmãos, quem sabe seria ali a reconstrução do templo que foi embargada, os samaritanos criando tantos problemas, e a situação e a coisa aí não caminha, os judeus fixando residência lá na Babilônia, não querem voltar, Daniel não volta, Daniel não, talvez pela sua posição ali no reinado, ali ele não pode voltar, porque são pessoas que trabalham em certas repartições públicas, que são pessoas que devem estar ali presente, por algum motivo ou outro, não tem concessão a voltar. Ou também pela idade. Porque fazer uma viagem para ajudar com a idade que Daniel estava, o sistema de transporte, quem sabe as suas pernas já não o levava mais. A Bíblia diz que quando a gente é novo, a gente... Vou parar por aqui. Quando a gente é novo, a gente vai para onde a gente quer. Depois de uma certa idade, nós somos levados. Somos levados. Onde você... Temos que levar o voo no médico. Tem que pegar o voo, pôr num carrinho, ele já não anda mais, tem que ser levado. Ele não vai sozinho. Tem que levar o voo no banco, porque sozinho ele não vai. Chega lá, ele vai ter problemas. Então, uma certa idade, você é levado. Quando você é novo, você vai. Daniel agora tinha que ser levado, quem sabe. Nós não sabemos, mas Daniel não retorna. Mas ele está lá na Babilônia, sintonizado, irmãos. O que está acontecendo em Judá, com a situação dos judeus que estão ali na Babilônia, ele está inteirado, irmãos. Ele está velho, com 90 anos, mas ele está atento a tudo. Não deixa passar nada. Então, eu vou buscar em Deus socorro divino, porque o meu povo, a minha nação, não está acontecendo aquilo que ele imaginava que ia acontecer. Quando liberasse o povo voltasse, não volta. Voltou 50 mil com Zorobabel. Voltou 14 mil com Esdras. E um grupinho com Neemias. Marcos, o velho, em algumas situações, ele é solução. Em algumas situações, ele é problema. Daniel na Babilônia, solução. Daniel, talvez, lá em Judá, podia pegar na pá. Não podia pular por cima de uma pedra, por cima de um buraco.
Aí ia ter dois segurando Daniel. Um de um lado, outro do outro, cai para lá, cai para cá. Quer dizer, que solução que seria isso aí? Então, ele na Babilônia, por certo, aos olhos de Deus, ele era a solução. Agora, lá em Israel, ele seria um problema. Lá precisava de gente, da fibra de Daniel, mas sem a fraqueza do Daniel. Precisava de gente forte, que soubesse lutar, combater e fazer as coisas acontecerem. Perfeitamente. Já não era mais um jovem que podia fazer, exercer alguma força. O que ele podia fazer, irmãos, era orar e jejuar. Mais nada. O tempo havia passado. Ele tinha feito muito ali já na Babilônia, em favor do povo, e continuava fazendo, irmãos. Porque o mundo espiritual, quando você move o físico, move com muito mais força, acelera muito mais. E o que ele vê, irmãos? Ele vê, tópico 2, um homem vestido de linho. A visão de Daniel é muito parecida com a que João teve na ilha de Pátimos e com a do profeta Ezequiel. Acredita-se que assim como João e Ezequiel, o profeta Daniel tenha visto o Senhor Jesus Cristo. Tanto João como Daniel tiveram a mesma reação diante de tal visão. Desfaleceram. Eles não encontraram forças para ficarem em pé. Homem algum pode resistir diante da glória do Senhor. A visão do Filho do Homem fez com que as forças físicas de Daniel se esgotassem. Todavia o Senhor enviou um anjo para tocar ao seu profeta. Muito bem. Daniel caiu. As suas forças se foram. A reação de João na ilha de Patmos foi a mesma. Agora, irmãos, eu estava lendo aqui esse assunto e o fato de cair, o fato de cair aqui, eu gostaria de dizer algo aos irmãos aqui a respeito desse assunto. Daniel, quando ele viu o homem, só no fato de ele ver o homem, ele caiu. Quando João viu Jesus glorificado, ele caiu também. Como também Ezequiel, numa visão, caíram. Só no fato de ver. Eles não foram tocados. Eles não receberam um assopro e caíram. Não aconteceu nada disso. Só no fato de ver, eles caíram. Eu quero, irmãos, entender e dizer aos irmãos e aos nossos internautas que nos acompanham, com muita, com segurança, irmãos, que a Bíblia nos dá segurança a certos assuntos. A Bíblia nos dá sustentação para certos assuntos. Vamos entender uma coisa, irmãos. O mundo espiritual, ele sobrepõe o mundo físico. Isto? Sim ou não? Sim. O mundo espiritual sobrepõe o mundo físico. A glória celestial, o poder, a glória, é muito maior. O céu governa, é um poder muito maior. É tanto que é tão forte, que se alguém olhar para a face de Deus, morre. Se olhar, morre. Então, o mundo lá em cima sobrepõe aqui. Então eu não posso entender como crente, como igreja, que o poder de Deus, quando desce na igreja, a glória, o homem vai resistir. Ele não vai resistir. Ele vai ceder, ele vai se enfraquecer, ele vai cair. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Quando a glória de Deus desce, as suas forças vão se indo, elas vão cedendo, porque essa matéria humana não resiste à glória. Nós vivemos aqui numa esfera, no planeta Terra,
que existe aqui uma pressão atmosférica. Nós estamos condicionados a essa pressão física atmosférica. Então, aqui é o nosso habitat. Agora, lá em cima, a glória é outra, o poder é outro. E quando esta glória é transferida para a terra, nós não estamos acostumados com esta glória. As nossas forças se vão. E nós cedemos e caímos, como morto, sem reação. Eu estou dizendo isso aos irmãos porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo na cidade de Santo André. Já contei aqui aos irmãos que eu fui buscar o meu irmão que estava... Olha, irmãos, o bolo era grande. Tinha muita gente, os jovens estavam cheios do poder. E muita glória tinha descido naquela tarde. Muita glória tinha descido. Então, a hora que eu pensei que a galeria ia cair, ia quebrar. Irmão. Era muita glória. Deus realmente desceu, foi muitas pessoas baseadas com o Espírito Santo, e os jovens se perderam as forças, iam caindo, e um foi caindo em cima do outro, e eu cheguei assim perto do meu irmão, que ele estava mais embaixo, que eu fui tocar para puxá-lo, porque o carro estava lá fora, ele precisava ir embora. Irmãos, quando eu toquei neles, eu fui tocado. A glória desceu, me invadiu, e eu fui mais um. Algo impressionante, irmãos. Foi muito forte. Foi muito forte. Agora, o que nós não podemos fazer, irmãos, é simular isso. Uma simulação de glória. Uma simulação de poder. Porque nós irmãos, eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu acredito na glória do Senhor, no poder de Deus, na unção de Deus, no agir de Deus na igreja, no batismo com o Espírito Santo, de ser tocado como foi tocado Daniel, como foi tocado Ezequiel, como foi tocado João na ilha de Patmos. Nós estamos caminhando para esta glória, irmãos. Amém? Nós somos pentecostais, nós somos do fogo. Amém? Agora, simulação não. Fazer de conta que estou cheio da glória, não. Isso não, irmão. Isso não. Nós não. A igreja não recebe e o Espírito de Deus se entristece. Quando Deus desce e Ele faz esse trabalho, Ele age na igreja, você é impactado por esta glória? Sim. Mas fazer de conta que você está cheio e cair, não. Aí não. Eu sou... Olha, irmãos, nós somos do fogo. Nascemos no fogo e cremos que isso pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, de um irmão, de uma irmã. Ela está saturada da glória de Deus e ela não resiste o poder de Deus e cai. Não resiste o poder de Deus e cai. Porque é Bíblia. Não resistiram, caíram. Como morto. E Daniel, coitado dele, ele não caiu porque estava jejuando, não, irmão. Ele caiu porque ele viu aquele homem de linho fino, aquela presença. Olha, irmãos, eu imagino só, aqui até a lição fala, não sei se foi aqui na lição ou foi o lugar que eu li, que só de ver caiu. Nos imagine só no dia em que Jesus estiver julgando. O olhar para ele, as pessoas verem Jesus julgando como juiz de toda a terra, a presença dele, irmãos, como juiz, e as pessoas olhar para ele e receber a sentença final, as pessoas olhar para aquele juiz. Olha, irmãos, não vai ser nada simples, não. Eis que uma mão me tocou. Daniel é tocado pelo anjo de Deus e ouve as palavras de consolo. Os anjos são seres celestiais reais, porém nem sempre podemos vê-lo. A palavra de Deus declara que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Alguns anjos se rebelaram contra Deus, cometendo um grave pecado, e esses foram expulsos do céu. O número de anjos é imenso. Hebreus 12, 22. Porém, no livro do profeta Daniel, encontramos referências de 2 anjos em especial. Gabriel, que ajudou a Daniel a compreender as revelações divinas. E Miguel,
arcanjo protetor de Israel. No Antigo Testamento, uma das atribuições dos anjos era guardar o povo de Deus. Na Bíblia, os anjos também foram utilizados como agentes na execução do julgamento divino. Aqui, nós vamos ver atribuições dos anjos na Velha Aliança. Arcanjo Miguel e Gabriel. Gabriel, tanto no Velho como no Novo, ele aparece como um anjo mensageiro. Quem trouxe a mensagem na Nova Aliança para Maria foi Gabriel. Lá na Velha Aliança, ele aparece trazendo mensagens, também dando explicações a respeito das visões que Daniel teve. Agora, Miguel, irmãos, a posição de Miguel é uma posição assim, em especial, um anjo de guerra. E aqui o nosso comentarista fala que ele é um anjo que faz uma proteção ao povo judeu. Uma guarnição, ou seja, ele é responsável por uma região, e em especial o povo de Israel. Ou seja, quem entrar ali tem problemas. Quem tentar atacar tem problemas. Recentemente, um dos ataques que teve contra Israel, eles ficaram assim assustados porque os mísseis não caíam nas regiões para que tal foi enviados. Eles caíam antes e não tinham local objetivo, eles eram desviados e eram explodidos. E subentende que esse tipo de ação não foi uma ação terrena, mas sim uma ação de Deus. Ou seja, Miguel entrou em ação. Miguel pega, irmãos, tomahawk. Miguel desvia bombas potentes. Ou seja, a nação de Israel tem uma proteção, em aqui no caso, o arcanjo Miguel. Daniel estava orando e ele pediu que a resposta. Gabriel desceu e não conseguiu. Porém, vem um reforço. Vem quem? Vem Miguel. Para furar o cerco. Agora, irmãos, eu pergunto aos irmãos. Daniel ficou 21 dias certinhos, buscando em Deus uma resposta. Naquela época, irmãos, a oração era diferente de hoje. Naquela época, a oração era diferente de hoje. Como assim? Irmãos, quando Daniel orou, ele orou numa condição bem diferente. 21 dias para receber uma resposta. Quando ele orou, irmãos, o Espírito Santo não estava na terra. Quando ele orou, Jesus não tinha ainda descido à terra. Quando ele orou, Jesus não tinha sido morrido ainda, passado pela cruz. Quando ele orou, o Espírito Santo não havia descido na terra. Jesus disse: eu vou enviar o Consolador. Ele vai estar com vocês. Apóstolo São Paulo, irmãos, nos afirma, quando nós oramos em espírito, nós oramos de que jeito? Nós falamos direto com Deus. Agora, irmãos, a forma que nós oramos hoje e a forma que Daniel orou é bem diferente. Agora, quando você ora, irmãos, o Espírito Santo de Deus mora em você. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Agora, irmãos, a porta se abriu. Aquele véu que separava, que tinha grandes dificuldades, foi rasgado, irmãos. A porta ficou aberta. Agora você ora, no mesmo instante, é ouvido lá em cima, através do Espírito Santo. Então, irmãos, percebem que o que Daniel fez, ele fez uma dificuldade muito maior. A resistência era muito maior. A oração dele precisava passar por um bloqueio muito grande. Agora, o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo, ele é Deus. Os três são um. Quando você ora, o Espírito Santo que mora em você, ele já ouve a oração.
Então vamos aproveitar, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu sei que eu falo e o Senhor me escuta. Aleluia! Nós já mandou uma mensagem assim, eu vou tentar mostrar para os irmãos assim, em tempo, assim de uma forma... eu não sei se todos usam o WhatsApp. Eu não sei se todos os irmãos usam, mas vamos pegar assim o telefone, vai. É como que hoje, irmãos, você usasse o WhatsApp e você mandasse uma mensagem. Alô. E você percebe que a pessoa já ouviu, já viu na hora a sua mensagem. O Espírito Santo já disse: eu e meu Pai viremos para você e faremos nele morada. Aleluia! Ele te ouve agora as suas orações. Ele te ouve agora as suas orações. Você precisa entender o que aconteceu. Aquilo que Jesus fez na cruz, Ele abriu a porta. Ele abriu a porta do acesso e você pode falar com Deus, assim de forma simultânea. Eu ouvi um testemunho da irmã, nossa, eu não sei quem foi a irmã que me contou o testemunho. Foi quinta-feira passada. Sim, acho que foi a irmã Ana. Ela me contou um testemunho de uma pessoa, acho que foi ela. Se não foi ela, foi outra irmã que estava comigo, de uma pessoa que entrou numa fazenda e, de repente, quando ela se deu por fé, se aproximaram dessa pessoa cachorros ferozes e vinham na direção dele. E ele era um novo convertido e ele percebeu que ele ia ser devorado por aqueles cachorros. Eles vinham na sua direção e eram cachorros bravos, fortes, grandes. E ele, novo convertido, e ele não sabia clamar pelo sangue de Jesus, ele não sabia clamar de outra forma. Aí ele gritou: o anjo do Senhor! E quando ele gritou o anjo do Senhor, os cachorros, irmãos, enterraram as patas no chão, cravaram na hora, e não deu mais nenhum passo, e dali voltaram para trás. Então, irmãos, a coisa é simultânea. Quantas pessoas estão em perigos, em grandes problemas, clama pelo sangue, pelo nome de Jesus, a coisa acontece, pastor, assim num piscar de olho. Sabe por quê? Porque agora o curto-circuito está fechado, irmãos. Você faz parte de um reino, Deus está neste reino, Ele trabalha neste reino, e a coisa é rápida e simultânea. Então, esse pensamento de dizer: a minha oração não foi ouvida porque tem demônio aqui em cima. Então, irmãos, o Espírito de Deus mora dentro de mim, Ele mora dentro de você. Aleluia, glória ao Senhor. O Espírito Santo mora aí dentro de você. Não tem demônio aqui em cima que vai impedir a sua oração, não. Ele vai te ouvir aí, pastor Paulo. Quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo está dentro de você. E ele já ouve a oração. Príncipe do reino da Pérsia, já estou acabando. Esse príncipe aqui, irmãos, também, assim como Josué é um guardião do povo de Israel, o diabo também faz o seu trabalho. Ele tem os seus anjos, ele tem os seus guardiões, que também faz os seus trabalhos para impedir o avanço dos projetos de Deus. Quem é esse príncipe? A maioria dos teólogos acredita que esse príncipe seja um anjo satânico. Esses seres malignos obedecem ao comando do seu chefe, o diabo. Nesse capítulo, eles aparecem em oposição ao povo de Deus. Precisamos de discernimento em relação aos anjos, pois a palavra de Deus afirma que o próprio Satanás pode disfarçar-se em um anjo de luz. Então, olha, irmãos, o diabo ele põe chefes, ele põe comandos sobre países, sobre determinadas comunidades, regiões, e esses anjos têm que prestar o quê? Conta. Eles têm que prestar conta do sucesso dos seus trabalhos. Então, esse príncipe da Pérsia, ele é um príncipe, ou seja, ele é uma cabeça, e ele tem demônios que trabalham ao seu favor, para agir, para bloquear
orações para bloquear, naquela época, bloquear orações, bloquear a ação de Deus. Então eles fazem barreiras contra a ação de Deus. E hoje também não é diferente, viu, irmãos? Os demônios estão por aí, tentando fazer com que você não ore, tentando fazer que você não pregue a palavra, tentando fazer para que você não jejue, para que você não faça algo para o Senhor. E eles fazem os seus relatórios e dizem, olha, aquela pessoa que fazia alguma coisa, eu estou fazendo algo, eles não estão fazendo mais. Eles pregavam, não pregam mais. Eles oravam, não oram mais. E jejuavam, não jejuam mais. Estou conseguindo um resultado. Então devemos estar atentos que esses demônios estão trabalhando para tentar fazer com que a igreja do Senhor não avance. Daniel é confortado pelo anjo. Deus está sempre nos confortando, irmãos. Quando nós estamos em perigo, quando nós estamos com as nossas forças assim se indo, Deus chega com o socorro e nos consola. Amém? Glória a Deus. O conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino das trevas. Esse conflito acabou acontecendo. Mas quem prevaleceu? O arcanjo Miguel. Do nosso lado, irmão, está a maior força. Do nosso lado está o maior contingente. Do nosso lado tem a maioria. Do nosso lado está o nosso grande Deus. A hostilidade espiritual contra o povo de Deus, também, como disse os irmãos, não é diferente. Estamos em uma batalha. Estamos em uma guerra. Vamos entender. Estamos em uma guerra. E você precisa usar as ferramentas, as armas, o escudo, a espada, e entrar nessa trincheira. Fazer uso daquilo que a palavra de Deus está nos orientando. Buscar em Deus reforço. Em oração, em jejum, trabalhar. Porque o diabo também está trabalhando contra o reino de Deus. Irmãos, as horas se foram. Acabei correndo aqui nesses últimos tópicos, porque não quero, assim, me delongar com os irmãos. Mas estamos felizes, né, irmãos? Glória ao Senhor. Deus está do nosso lado. Deus tem sido tão misericordioso para conosco. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem agido, trabalhando do nosso lado. E o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra e os guarda de todo o mal. Amém?